Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumano Entrevista. Antes de iniciarmos o programa dessa semana, quero mais uma vez destacar, que como sempre fizemos desde o início de nossas transmissões pela Caraguá TV, que disponibilizamos de forma democrática esse espaço a todos os candidatos que concorrem às eleições. Como participar? Basta entrar em contato comigo e agendaremos uma entrevista. Esclareço que não vamos atrás dos candidatos. Os interessados é que devem manifestar seu interesse em participar. Estou recebendo hoje o professor Adelino, candidato a deputado federal. Adelino é casado com Maria Tereza, pai de Esther, Laila e Débora. Na adolescência, militou nas comunidades de base, nos movimentos sociais e no PT em São Paulo. Foi seminarista e religioso na Congregação do Divino Salvador, onde cursou o ensino médio e as graduações em Filosofia e Teologia. Pós-doutor com pesquisa em Direitos Humanos, doutor em Filosofia, mestre em Ciências da Religião. Trabalhou como professor do Colégio Madre Iva, em Cotia, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo, e no Colégio Dom Bosco, da Faculdade Salesiana Dom Bosco, em Piracicaba, e no Centro Universitário Salesiano, em Americana. É professor do Instituto Federal São Paulo, campus de Piracicaba. Foi coordenador do curso de pós-graduação na Educação em Direitos Humanos e do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, da FSP. Atuou como assessor na Diocese de Piracicaba, sendo professor no curso de Teologia para Leigos. Atuou como assessor do Grupo Guaranta, na área de Teologia e organizador da obra Paixão de Cristo e Paixão de Piracicaba. Foi candidato a prefeito de Piracicaba pelo PT em 2020 e é membro da Executiva Municipal do PT de Piracicaba como secretário de Formação Política. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. César, uma alegria estar aqui, uma alegria poder participar dessa interessante conversa sobre política e dialogar com o seu público, com todos que acompanham o programa. Primeira pergunta, professor. Por que ser candidato ou ser deputado federal? Pergunta importantíssima, Nós vivemos uma conjuntura, como você bem sabe, extremamente complexa, uma crise política muito grande, uma crise social. E nós precisamos, primeiro, fortalecer a democracia. A candidatura do Lula aponta para isso, A eleição do Lula é o sinal de que nós não aceitamos mais essa proposta autoritária e que a gente pode até chamar de neofascista. E nesse contexto, a candidatura do nosso candidato a governador, o professor também Fernando Haddad, de fortalecimento de um projeto democrático de sociedade com o senador Márcio França. E é nesse movimento que eu chamo de renovação política que o meu nome aparece como candidato a deputado federal, fortalecendo um processo tanto de renovação interna do PT, mas também de suporte para o mandato do Lula. Sou candidato a deputado federal e a gente sabe que é fundamental que o governo tenha base no Congresso para que ele possa fazer os avanços que o país tanto precisa. Pelo que nós vimos do seu currículo, você tem uma formação religiosa e, junto com esse caos que se instalou no país, com essa divisão ideológica que nós temos hoje, nós estamos vendo uma participação ativa das igrejas evangélicas na política, tirando proveito disso, e temos visto muito pouco a Igreja Católica participando. Como é que você vê essa situação? Olha, César, primeiro falar um pouquinho desse caos, O caos que nós vemos hoje no Brasil, mais do que a disputa de ideias, é a disputa de um projeto de sociedade. A gente, ao longo desses 6 anos, desde quando o governo Dilma foi de forma, a gente pode pensar, foi golpeado, inclusive acompanhei todo o movimento das universidades que denunciou esse processo cheio de fraude. Nós temos um projeto de sociedade voltado para as camadas mais ricas. Então é isso que está em jogo. Ou nós voltamos a pensar um Brasil para os brasileiros no sentido mais amplo. Nós somos em 210 milhões, precisamos pensar um país para todos,
Então, eu gosto de dizer que o que está em jogo é o projeto de sociedade. Então, é preciso avançar para um Brasil, para os brasileiros. Nesse contexto, você tem a construção de um pensamento de base que deu possibilidade da eleição do bolsonarismo, desse grupo que está no poder. Infelizmente, as igrejas, algumas igrejas neopentecostais, eu até gosto de dizer como teólogo, né, se desviando de uma perspectiva do que é o cristianismo, porque o cristianismo ele tem acima de tudo uma mensagem profundamente de justiça. Aliás, a gente aprende na tradição, não só na tradição do Evangelho, mas na tradição do Antigo Testamento, é que não existe paz sem direito e sem justiça. Então é isso que está em jogo, né? Agora, a Igreja Católica ela tem tido, eu diria, uma atuação talvez mais tímida desde 2018, mas agora mais intensa. Ela acabou de publicar, há 2 meses atrás, um documento chamado Encantar a Política. É um documento importante porque a Igreja ela volta a discutir política, fomentando um movimento que muitas vezes ficou esquecido, né? Há uns 2 anos. A pandemia atrapalhou muito a dinâmica das pastorais da Igreja Católica. Mas é um movimento que a gente chama de fé e política. Então, essa relação entre fé e a fé tem um conteúdo político. Então, é importante ler esse documento. A Igreja Católica ela avança para pensar, primeiro, a afirmação da democracia e a afirmação dos direitos de cidadania, como uma dimensão da própria fé cristã. Nós tivemos no passado alguns padres que tiveram envolvidos na política, como deputados também, né? E parece que hoje não temos mais ninguém, pelo menos não tenho conhecimento. Você não acha que faz falta isso também? Olha, eu tenho alguns amigos padres que são deputados, né? Inclusive em Santa Catarina, o padre Pedro Baldiceira, né? Deputado estadual lá em Florianópolis. Mas hoje existe um documento na igreja, a igreja ela tem mudado um pouco o direcionamento. Então há uma certa proibição, né? É claro que os bispos, cada bispo tem uma certa autonomia, mas o direito canônico tem avançado para que os ministros ordenados não assumam cargos públicos, não se candidatem. Então uma coisa é a missão do padre, do ponto de vista da formação, outra coisa é uma igreja que incentiva o leigo atuante a assumir uma fé militante. Então você tem hoje, eu citei, não é, o documento Encantar a Política, que fala justamente disso. A importância dos cristãos católicos assumirem uma atuação política decisiva, comprometida. Comprometida com o quê? Com a causa da justiça, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. O Papa Francisco ele tem avançado muito nessa direção, de desincentivar o clero a se candidatar, a disputar mandatos, mas ao mesmo tempo incentivar o leigo a assumir esse protagonismo da vivência política. Da participação. Da né? participação ativa. Eu sei que é um problema já definido no país, que a educação a nível superior fica ao cargo do governo federal, segundo grau o governo estadual e o básico o primário, a primeira escola, né? Nós vivemos uma realidade muito boa com a criação do Instituto Federal, né? Isso foram vários criados no país todo. O Haddad esteve aqui recentemente, falou sobre isso, mas faltou no ensino básico, né? Como que você vê que o Congresso ou o próprio governo federal possa interferir para melhorar a escola no fundamental? Você sabe que a educação é a base para uma sociedade verdadeiramente democrática, né? Nós temos problemas sérios no Brasil. É claro que ao longo dos governos do Lula, da Dilma, nós avançamos muito. Você colocou bem, o Instituto Federal é um exemplo importante de uma educação que deu certo, né? É um modelo de educação. O Instituto Federal hoje é comparado, né, quando você pega a proposta do Instituto da rede pública em separado, a nossa educação é uma educação comparável ao primeiro mundo, esse é um ponto. Então nós temos um caminho para a educação que é um problema no país. Agora a educação ela precisa de financiamento. Nós defendemos
a lei do Fundeb, o Fundeb permanente, é preciso recurso para a educação. Quando você fala da educação municipal, que está no nível básico, né, você precisa que as prefeituras tenham recursos, e isso em todo o país. Esse recurso tem que ser garantido no orçamento nacional. É por isso a importância de um Congresso comprometido com a educação. A educação ela não pode estar à mercê de negociações ou de emendas. A educação tem que estar dentro do orçamento federal, repassando recursos para as prefeituras. Quando nós comparamos, você falou agora de comparar a nossa educação com de outros países. Quando você pega o montante de investimento que o Brasil faz em educação, ele está pau a pau com outros países. E, no entanto, o resultado não é o mesmo. Olha, quais são os problemas da nossa educação? Quando você tem muitas prefeituras, tem até uma dinâmica da educação pública organizada, mas a gente precisa valorização de professores, de professoras, valorização salarial. É preciso o piso do magistério do ponto de vista nacional, que seja implementado, que seja efetivado. É preciso estrutura, garantir o aparelho escolar com a estrutura mínima, com a estrutura básica, com biblioteca, com laboratórios, com a rede de informática, que os alunos estejam conectados. Então, a educação ela exige, eu queria pontuar isso, ela exige estrutura do ponto de vista material, ela exige qualificação do ponto de vista do material humano, que são os educadores, e essa qualificação significa parceria com universidades para que os educadores possam continuar se formando no processo, mas também essa qualificação exige remuneração e um plano de carreira, né? Aí em todos os níveis. Aí a educação, ela exige também esse ambiente onde o aluno se sinta acolhido, se sinta convidado a estudar, né? Então não dá para você ter uma escola que tem uma estrutura que parece uma prisão, por exemplo. Se dá aula com giz ainda. Então, quer dizer, você precisa ter um ambiente do ponto de vista da estrutura, mas também aqui é um elemento pedagógico, né? A escola ela precisa ser democrática se ela quer ensinar a democracia. A escola ela precisa ser compromissada, e aí os educadores envolvidos, né? Um educador, por exemplo, que tem na escola um peso no sentido que aquilo é muito puxado, que ele não se sente participante dos processos de decisão, que ele ganha muito mal, ele não vai fazer daquele ambiente escolar um ambiente também de compromisso que o aluno se sinta, né, envolvido. Aí é o sentimento de pertencimento. Eu estou colocando esses elementos porque são dimensões que o Instituto Federal tem trabalhado muito. Os nossos jovens, quando entram no Instituto Federal, por exemplo, o Instituto Federal não tem sinal. Normalmente a escola termina uma aula, bate o sinal, termina um intervalo, bate o sinal, e os alunos vão aprendendo na dinâmica de não ter sinal a perspectiva da responsabilidade. Eles têm que entrar no horário na sala de aula, eles sabem o horário, ninguém precisa ficar atrás. Então é preciso um ambiente formativo. Esse ambiente formativo, ele traz o conhecimento técnico, mas ele também abre a perspectiva da formação para a cidadania. Em outras palavras, resumindo o que você falou, os governos estaduais e municipais deveriam copiar o que faz o IFE. Não tenha dúvida. A gente tem uma perspectiva com o professor Fernando Haddad, o nosso candidato a governo, que ele tem dito isso inclusive abertamente, não é? Trazer a experiência do Instituto Federal como um modelo para se repensar a educação no estado de São Paulo. Nós estamos falando do estado mais rico do país. O estado de São Paulo tem que ser uma locomotiva, se eu pudesse usar essa imagem, né, para pensar o desenvolvimento, mas numa perspectiva da justiça social, na perspectiva ecológica. Então a gente precisa trazer um pouco, é uma expressão, não sei se é a melhor, mas é preciso pensar uma gestão contemporânea. O Instituto Federal é esse modelo para a educação. É óbvio que é preciso muito investimento, né? Nós temos uma estrutura de um legado ruim na educação no estado de São Paulo.
o governo Haddad vai ter aí um trabalho, e ele sabe do trabalho, mas ele também sabe o caminho para enfrentar a questão do drama educacional em São Paulo. Beleza, vamos falar agora um pouquinho de economia, né? Nós estamos vivendo também um problema sério na economia, que é legado da pandemia, né? Não dá para se negar isso, a pandemia impactou bastante a economia. Temos o problema da guerra agora na Ucrânia, né? Que também impactou o mundo todo. E temos uma perspectiva para o ano que vem, já para o próximo governo, de uma situação econômica ruim, talvez até com inflação maior, né? Como é que você vê que seja esta a solução para isso, né? Nós temos os auxílios que estão sendo prometidos e não se sabe se vai cumprir, né? Nós temos aí, por exemplo, candidato dizendo que vai pagar R$1.000 por mês, né? Mudaram o nome do Bolsa Família, né? Mas o cartão continua o mesmo. O que você vê para a economia para o ano que vem? Como o Congresso pode ajudar nisso? Os melhores anos da economia do Brasil foi justamente nos 2 governos do presidente Lula. O presidente Lula e o primeiro governo da presidenta Dilma, nós pegamos uma economia mundial muito difícil e o presidente Lula, com o modelo do desenvolvimento, né, a gente chama de desenvolvimentista, ele conseguiu avançar. Existe uma lógica que, na minha cabeça, parece até bastante simples, né? Quando você investe, você faz a economia girar. Nós temos desde do golpe, desde a destituição do governo da Dilma, uma perspectiva de não investimento. Ora, nós vivemos num país, antigamente se falava subdesenvolvido, né? Mas nós vivemos num país em desenvolvimento, se a gente pode dizer assim, não é? Mas de qualquer maneira um país com muitas carências. Para enfrentar essas carências, as demandas sociais, uma população com muitas vulnerabilidades, você precisa de um governo que invista. Essa ideia, que é uma ideia que o governo Bolsonaro avançou muito, o governo Temer começou, que a iniciativa privada, ela por si só puxa a economia, é um equívoco. Aliás, é um equívoco mundial, porque em nenhum lugar do mundo a iniciativa privada, por exemplo, abriu estradas. Você tem a iniciativa privada que depois implanta pedágios, né? Mas quem constrói a infraestrutura é sempre o Estado. Então, esse é um ponto importante. Qual é a saída para a crise? É investir. É preciso que a população, quando você pensa, por exemplo, a crise das grandes construtoras, um governo que não constrói, que não investe, ele não faz a economia girar. Quando você investe, você gera emprego, o dinheiro circula, então todo o setor produtivo ganha. Nós precisamos também de políticas que incentive, a gente pensa no pequeno e no médio produtor, não só do ponto de vista do produtor rural, né? A gente pensa na agricultura, agricultura familiar, agricultura, agroecologia, uma outra perspectiva não só na linha do agronegócio. Eu entrei nesse tema para dizer o seguinte: hoje há um comércio mundial, há um interesse mundial numa alimentação saudável, por exemplo. O Brasil pode avançar muito nessa área, né? Mas é preciso que você incentive de forma séria, né? Não com esse discurso do empreendedorismo, né? Esse discurso vazio de transformar as pessoas que passam a viver sem nenhum tipo de previdência, sem direito, e aí você chama de empreendedoras, né? Você precisa dar estrutura para que as pessoas de fato, né, desenvolvam potencialidades, essa economia que tem uma dimensão criativa. O Brasil precisa ter esse incentivo para que as pessoas produzam. Produzam o quê, né? A gente pensa, por exemplo, produza prego, que a nossa indústria funcione, né? Mas que ele produza também tecnologia. Quando você não tem investimento, você não consegue avançar. E esse é um problema, né? É um problema quando o governo Bolsonaro, que foi tirando todos os investimentos, por exemplo, em ciência e tecnologia. Você precisa ter uma expertise, um conhecimento, né? Você precisa ter uma estrutura, e isso é a função do Estado, que possibilite
as pessoas a serem inventivas, ou se você quiser chamar de empreendedoras, mas empreendedoras dentro de uma perspectiva de seguridade social, não simplesmente desamparar a população por exemplo, né, a gente lembra da rede de aplicativos, os empreendedores que se tornam funcionários sem nenhum direito, né, de aplicativos que mandam os recursos para fora do país. Você citou uma coisa, tanto no caso da educação como agora da economia. Investimento, precisa de dinheiro. Como ter dinheiro se nós temos o teto de gastos? A lei do teto de gastos é um verdadeiro absurdo, né, do ponto de vista de travar o governo. E a gente tem que lembrar que a lei de teto de gastos, ela surge, é a primeira medida aprovada pelo governo Temer. Então a gente vai percebendo que o governo Temer ele veio com dois objetivos, né? É claro, bloquear talvez, né, os avanços que o governo Dilma apontava, avanços sociais, né? Mas vem com esse objetivo de implementar com rapidez aquilo que a gente chama de política neoliberal, que é essa ideia de um mercado redentor. A ideia que é uma ideia muito defendida por o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, que trabalha essa perspectiva de que é preciso ter austeridade. Austeridade significa o governo não investe e a população é sacrificada. Para usar uma linguagem religiosa, não é? Austeridade é colocar a população mais pobre no altar do sacrifício. Ela é sacrificada, não pode se aposentar, não tem direitos previdenciários, né? Trabalhistas. Não tem direitos trabalhistas. Então essa visão de austeridade está ligada a esse modelo que é falacioso. É falacioso por quê? Porque é uma mentira que o mercado por si só traz desenvolvimento. Então a lei de teto de gastos ela serve para isso, né? Ela trava o governo no sentido de colocar... Porque o problema não é um governo que planeje os seus gastos. Isso é evidente, não é? Todo governo tem que ter responsabilidade, né? Mas quando você tem uma situação, por exemplo, como a crise que nós vivemos na saúde, nós vivemos uma crise sem precedentes com a pandemia. E a lei de teto de gastos, onde você mais precisava de investimentos na saúde, você tem uma lei que bloqueia a ação do governo. Para que serve o Estado? Se não para socorrer as pessoas. Aliás, aqui a gente volta no princípio da organização da sociedade, né? Desde os primeiros pensadores, se a gente voltar lá, né, os filósofos que pensaram os gregos, a sociedade... a democracia contemporânea, etc., eles vão dizer o seguinte: nós saímos da sociedade, né, o estado de natureza, para a sociedade civil. E a sociedade civil é justamente uma série de leis, de estruturas para proteger as pessoas. Então, o Estado existe para proteger o cidadão, né, para proteger a população em geral. E eu queria só dizer mais uma questão da lei de teto de gastos, que ela pega duas questões, né? Primeiro, a saúde, ela bloqueia investimentos, vivemos uma crise numa lei absurda, e ela bloqueia investimentos no campo da educação, que foi um outro campo profundamente afetado com a pandemia. Era um momento que nós mais precisávamos de recursos para a educação. Na pandemia, muitos jovens, né, estudantes, tiveram que estudar em casa, de maneira remota. Mas qual era o recurso para você estudar remotamente? Você não está mais no aparelho escolar, você não está no prédio da escola, mas você lá na sua casa, você não tem notebook, você não tem rede de internet. Quer dizer, esse investimento na educação seria fundamental. E essa é uma culpa que o governo Bolsonaro leva, que deixou a população desamparada do ponto de vista da saúde pública, com as falas, né, de recusa à pandemia, de não aceitação, negacionismo, mas do ponto objetivo não comprando vacina e não investiu o que se precisava em educação. A coisa está feia. Falando em economia, orçamento secreto. Qual a sua opinião sobre o orçamento secreto? Porque o que a gente está assistindo hoje, o Congresso tem mais poder do que o próprio executivo para planejar ou para fazer investimentos. E eles fazem isso de forma pouco transparente. Você sabe que eu sou do
Partido dos Trabalhadores, o PT, ele sempre foi contra a política das emendas, né? Para começar, a gente pensa o orçamento secreto, é justamente esse orçamento não oficial que vai colocar emendas, né, um limite orçamentário ali na mão dos parlamentares, né? É óbvio que as emendas parlamentares hoje, elas cumprem um papel importante quando o deputado ou a deputada é comprometida com a sua base e que conhece, né, do ponto de vista teórico, a emenda parlamentar é para que o deputado ou a deputada que conhece a realidade lá na base possa trazer esse investimento que o governo federal talvez, né, não tenha como ter esse acesso, né? Esse é um dado. Mas eu primeiro defendo que o orçamento, ele é um orçamento do Estado. Você não tem que trabalhar com a política de emendas, você tem que ter um orçamento público e esse orçamento público tem que garantir as necessidades que o Estado precisa, né? O Instituto Federal, por exemplo, ele tem que estar dentro do orçamento público. Ele não tem que depender de emendas parlamentares. Agora, o orçamento secreto é uma aberração, para dizer o mínimo, né? É uma forma de você controlar o orçamento público usando esse orçamento. Eu não estou nem colocando a questão da corrupção, né? A ideia de um orçamento secreto por si só já manifesta uma corrupção na ideia do orçamento público. A gente sabe que já havia, só que pior agora. Nada no Estado tem que ser secreto. Essa questão aí, só para brincar, né, de sigilo de 100 anos, né, o gestor público ele tem que trabalhar com o princípio da transparência. O orçamento tem que ser transparente, as pessoas têm que saber no que o imposto, não é, o orçamento público é gasto. Não existe, dentro da ideia de república e da democracia, essa perspectiva de que você tem um gasto que é secreto, que alguns parlamentares dispõem de mais dinheiro do que outros, né? De maneira colocando o princípio da igualdade em questão, né? Da isonomia, mas também de maneira desleal. E esse dinheiro é usado para quê? Vamos supor, na melhor das hipóteses, né? Que ele fosse usado para obras necessárias, mas aquele que detém o orçamento secreto, ele usa o dinheiro como uma forma de clientelismo, né, de compra de voto, para ter um curral eleitoral. Isso é inaceitável no sistema democrático. O Lira está sabendo Exatamente. aproveitar disso muito bem. Nós temos um outro problema sério hoje, que começou a melhorar, mas ainda sério, que é o problema da falta de emprego. Por outro lado, nós vimos que a informalidade cresceu bastante. E a informalidade também representa a falta de receita para o Estado, falta de recolhimento para a aposentadoria e tantos outros problemas, né? O que pode ser feito nesse sentido? Olha, a questão, primeiro, eu acho que essa pergunta, esse tema, tem uma relação profunda com o primeiro tema. Quando você colocava a situação social do Brasil, que a gente dizia, né, de um governo que investe em desenvolvimento. A geração de emprego, nesse momento, está relacionado diretamente a uma atuação mais forte do Estado, no sentido de colocar o Estado no sentido de promover esse desenvolvimento de infraestrutura, gerando emprego, fazendo a economia girar. Veja, quando a gente pensa no desemprego que o Brasil enfrenta, e esse desemprego agravado, né, talvez aí com a pandemia, a iniciativa privada ela não foi capaz de dar uma resposta por si só. É importante que a iniciativa privada também tenha espaço para se desenvolver, né? Quando eu falo da força do Estado, é o Estado que vai, inclusive, alavancar a iniciativa privada, com toda a dinâmica de investimento, porque tem obras estruturais e infraestruturais que só o Estado tem força para implementar. Eu estou pensando aqui, por exemplo, né, a questão do transporte. Quando você vai desenvolver um transporte como o metrô, aqui no Brasil poucas cidades têm metrô, né? Ou ligar o país com trens, né? Fazer uma ligação mais ágil. Esse é um projeto, é preciso aqui em São Paulo
uma ligação com o interior, a capital e o interior. A gente tem discutido isso muito, né, com o governo Haddad. Mas esses projetos de transporte, de locomoção, de mobilidade, eles só avançam com a força do Estado. E isso tem a ver com geração de emprego, né? Agora, por outro lado, você precisa desse fomento da população. Quando a gente pensa, estou aqui, né, tem uma comunidade que eu acompanho em Piracicaba, é uma comunidade muito criativa. Então o pessoal quer trabalhar com artesanato. Então você precisa dar estrutura para que esse artesanato tenha demanda, né? Porque são políticas regionais para você gerar emprego e gerar renda. Esse é um tema desafiador. Mas você tem que conhecer a realidade. Eu estou falando de maneira muito genérica. Eu poderia citar alguns exemplos, né? Nós estamos aqui em Caraguá, uma região forte de turismo. Como é que você pode implementar políticas públicas para fortalecer o turismo, gerando renda para a população local, né? Então é preciso, a partir dessa realidade, identificar as potencialidades da região. Esse é um trabalho que o Haddad vai fazer, certamente, em diálogo com as prefeituras. O prefeito ou as prefeituras tem a leitura da comunidade, em diálogo com a Câmara de Vereadores. E aí, quais são as políticas públicas necessárias para fortalecer a geração de emprego e de renda naquela região específica? Eu posso citar algumas regiões depois, porque esse é um tema que tem nos trazido muita preocupação. Beleza. Bolsa Família. Nós sabemos que muitas famílias estão passando por necessidade. O atual governo mudou o nome agora, não é mais Bolsa Família, é Renda Brasil. Renda Brasil, mas é a mesma coisa. Mas eu, particularmente, acho que foi um absurdo ter tirado das prefeituras a seleção e escolha dos beneficiários, né? Nós sabemos que ninguém melhor do que o prefeito, que está mais próximo da ponta do cidadão, para conhecer a realidade das famílias. E também não vi muitos critérios. Sabemos da pandemia que houve a necessidade do emergencial, sem dúvida nenhuma, mas não sabemos o que vai acontecer para o ano que vem. Você é a favor de que continue com valores atuais agora, R$600, que já não está previsto no orçamento, né? E se esse controle de distribuição voltasse para as prefeituras que realmente têm condição de identificar melhor as pessoas que precisam? Olha, nós temos defendido já há muitos anos a renda cidadã. Que é projeto do Suplicy. Do Suplicy, né? O nosso querido, hoje vereador em São Paulo, né? Muitos anos senador, Eduardo Suplicy. É candidato agora a deputado. Deputado estadual, né? Um querido candidato a deputado estadual, uma força. Mas o princípio da renda cidadã, e que vai basear, né? Vai ser a orientação do Bolsa Família, é dizer o seguinte: toda pessoa tem direito a uma renda mínima, que é uma renda que vai garantir uma vida com dignidade. Esse é o tema para o Brasil. Nós temos 210 milhões de brasileiros e nós não podemos achar que as desigualdades elas são naturais. Nós vivemos uma situação de profunda injustiça social. Hoje no Brasil, os dados oficiais, e a gente sabe que os dados oficiais eles são sempre subnotificados, falam em 33 milhões de brasileiros passando fome. Quer dizer, a gente precisa garantir uma renda básica para a população brasileira. Esse é um ponto pacificado. O Partido dos Trabalhadores defendeu desde a pandemia que essa renda ela fosse mais alta. A gente vai lembrar que o valor de R$600 era o valor defendido lá 2 anos atrás pelo Partido dos Trabalhadores. E aí o governo Bolsonaro, na pandemia, fez um auxílio de R$200, né? Chegou a 400 e agora, com o voto, inclusive, dos parlamentares do PT e de todo o campo democrático, chegou a R$600. Muitas pessoas questionavam, mas o PT vai votar a favor dessa renda, né, de R$600 nesse momento, sabendo que é uma medida eleitoreira? A gente está diante de um clientelismo assim a céu aberto, né? É alguma coisa impensável, mas a gente também está diante de uma população numa situação de vulnerabilidade extrema.
Então é necessário garantir os R$600, é necessário que o Brasil consiga majorar o valor, porque nós precisamos promover equidade, né? Justiça social. As pessoas precisam viver com o mínimo de dignidade. Só não te cortando, mas eu me lembro que essa proposta, essa lei que foi aprovada, foi do Suplicy, foi já no primeiro governo Lula, né? E nunca foi regulamentada. A grande dificuldade é essa, né? São forças, né? Nós nunca tivemos um congresso do ponto de vista de dizer, né, olha, agora temos o governo federal e temos ampla maioria no Congresso. É sempre um tema de disputa. Quando você fala de renda no Brasil, ou de distribuição de renda, quer dizer, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil você tem as marcas da desigualdade, da injustiça social, assim, marcas muito profundas, né? Então, é essa realidade que a gente precisa superar, uma realidade histórica de produção de injustiça. Então, você tem forças econômicas que não querem avançar, né, para pensar um país que promova a justiça. Eu queria só dar um dado, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas tem uma questão seguinte: as 8 pessoas mais ricas do mundo são 8 homens brancos, detêm a renda de metade da população mundial. Quer dizer, esse é um reflexo muito ruim. É um mundo, esse modelo de economia, aliás, é a anti-economia, porque economia é uma palavra que remete à ideia da divisão dos bens produzidos, né? Como é que você constrói uma sociedade onde os bens são produzidos coletivamente, mas você tem uma pequena parcela que fica com toda a riqueza. Eu vou descontar o teu tempo, mas eu me lembro que quando o Suplicy fez essa proposta, eu acompanhava pela televisão, era transmitido na época as sessões, e eu confesso que eu me senti impactado. Eu falei, pô, isso é um absurdo, não tem condição. E aí fui pesquisar. E aí eu descobri que a maioria dos países, o Estado produz a distribuição de renda de uma forma ou de outra, e descobri que o próprio americano, o Estado do Alasca, distribui, na época, per capita, $7.000 por pessoa. Quer dizer, isso não é novidade. O problema é implementar. E do jeito que está, o Brasil acaba sendo um país de castas, né? É importante você dizer isso porque parece ser uma ideia subversiva ou de uma visão comunista, como dizem, né? Mas, na verdade, é uma leitura civilizatória. Quer dizer, nós estamos diante de uma realidade. É possível viver num país onde 33 milhões de pessoas não têm o que comer? É possível você ir deitar, né, tranquilamente diante de uma situação de profunda injustiça? E é o Estado que tem que cumprir esse papel. Aliás, o Estado nasce para isso. Só para brincar, não é? O John Locke, quando ele pensa, né, a sociedade civil, ele fala isso: olha, o Estado ele existe para proteger os mais fracos, ou ele existe para que aqueles que são mais fortes não se imponham, para estabelecer o princípio daqueles direitos que são garantia de todos. Lá ele chama de direitos naturais, né? Hoje nós temos o princípio da cidadania. Quer dizer, o fato de eu nascer num estado, você nascer em outro, de eu ter uma religião e você ter outra, de eu ter um tom de pele, quer dizer, isso não é uma dimensão que nos diferencie do ponto de vista dos direitos. O Estado existe para garantir os direitos de cidadania para a população em seu conjunto. Rapidamente, privatizações. Nós estamos vendo aí uma tentativa enorme de privatizar uma porção de coisas. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu tenho uma opinião muito reservada, né? As privatizações no Brasil normalmente significam a apropriação dos recursos públicos, coletivos, por algumas empresas. Eu vou só dar um exemplo. Você falou da minha tradição religiosa. Quando eu era menino, eu era de uma congregação e tinha o Dom Mário Gurgel. O Dom Mário Gurgel era bispo de Itabira, em Minas Gerais, e era uma das sedes da antiga Vale do Rio Doce. E a gente, quando menino, ia para a Vale, conhecer a Vale. E o Dom Mário Gurgel apresentava, né? Ele tinha muito contato com os diretores. O Vale do Rio Doce. O que significou
a privatização da Vale do Rio Doce do ponto de vista da geração de riqueza para a população de Minas Gerais ou do Brasil, né? Eu acho que a Vale é um exemplo da apropriação daquele recurso natural que é coletivo por algumas empresas. Quando a gente fala em privatização, a Vale é um exemplo, não é, que vem à mente para mostrar o modelo de privatização no Brasil. Ele gerou pobreza para a população, gerou morte, no caso da Vale, devastação ambiental, mas gerou muita riqueza para levar para fora do país. Então, se a gente quer falar em privatização, a gente tem que avançar para um modelo de sociedade que aprenda, né, aquilo que é patrimônio, que é estratégico. É óbvio que a gente está falando do minério, que é uma riqueza estratégica. A gente fala da Petrobras, o petróleo é uma riqueza estratégica. Quer dizer, não dá para você privatizar energia. Quer dizer, o que você tem no exemplo da Vale não é um processo transparente, é um processo de entrega das riquezas nacionais, né? E o que sobra para a população? Se você pensar a Vale, né, as denúncias que a gente faz sobre a Vale, foi a entrega daquela grande empresa. Eu me lembro do Dom Mário não está mais conosco, mas quem é da cidade de Itabira, de Minas Gerais, vai lembrar, né, o quanto a Vale do Rio Doce tinha uma dimensão de orgulho daquela população, né? Agora, nós precisamos pensar um Estado voltado para os interesses da população. Por isso que eu entendo que hoje desenvolvimento no Brasil passa pelo Estado. Não um Estado cheio, mas um Estado que seja capaz de gerir a sociedade, organizando essa sociedade para aquele princípio da política, que é o bem coletivo. Para terminar, nós sabemos que hoje, se você tem uma visão um pouco mais social, pensando no coletivo, você é taxado de comunista, petista e tantas outras coisas. Uma das propostas que o Lula teve foi com relação à regulamentação da mídia e que foi explorada pela oposição de uma forma bem distorcida. Você poderia explicar o que é regulamentação da mídia? Posso falar rapidamente, mas eu vou fazer uma análise, uma fala, lembrando um livro do Umberto Eco. O último livro do escritor italiano Umberto Eco, o título é Número Zero. E ele vai explicar um pouco como é que a mídia funciona e as maquinações, né, as articulações, as manipulações que uma mídia poderosa pode causar ou pode implementar. Então vale a pena a leitura do livro Número Zero para pensar o poder da mídia, né? A mídia ela precisa ser regulamentada não no sentido do controle, de uma censura. Do produto, né, que ela está colocando. Ela precisa ser regulamentada na perspectiva, inclusive, dela ter um direcionamento a serviço da democracia, né? Hoje no Brasil, por exemplo, a grande mídia ela é controlada por algumas famílias, né? A gente sabe disso. Mas eu queria dar um outro exemplo. Tem um programa de rádio, eu não vou citar a emissora, mas ela faz programa político eleitoral a manhã inteira, todos os dias, né? Então, em nome da liberdade de expressão, ela detrata o PT todos os dias. Aqui em Caraguá nós temos uma que faz a mesma coisa. Então, ela detrata e ela ofende, né? Então, de repente, eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu posso dizer, né, sou ficha limpa, não tenho um processo, e ela diz, olha, todos do Partido dos Trabalhadores são bandidos. Quer dizer, isso é leviano, é falso, né? Então você precisa essa regulamentação não no sentido de um poder autoritário, né? A mídia tem que estar a serviço da cultura, da verdade. Aliás, essa é a vocação, né? Lembra aquele bonito texto, né, do Chaplin? Charlie Chaplin tem um texto da Era do Rádio. E ele já fazia uma crítica, né, na Era do Rádio. Ele dizia que a grande vocação do rádio era unir as pessoas, né, aproximar quem está distante. E aí ele vai chegar a uma conclusão, ele está num processo, né, de crítica, inclusive ao nazifascismo, né, que vai usar os instrumentos de mídia, aquilo que depois a gente vai chamar da indústria cultural, de uma forma desleal,
para alavancar um pensamento fascista, né? Então a vocação da mídia é a comunicação aberta, é aquilo que o Papa João Paulo II chamava, né? A internet, por exemplo, é o grande areópago, né? O grande lugar da comunicação. Você não acha que justamente a internet está acabando com o poder dessas grandes mídias, desses grandes aglomerados? De uma certa maneira, sim, mas quando você pega... Mas você tem na internet, no Facebook, por exemplo, no Instagram, uma outra estratégia, né? Que são os impulsionamentos. Quer dizer, não é que a comunicação chega para todo mundo da mesma forma. O poder econômico ele ainda continua tendo uma força, né? E essa força ela não é democrática, porque é uma força econômica. Mas eu entendo que a internet ela teve um papel de democratizar um pouco mais, né? Estouramos o tempo, 1 minuto para você se dirigir ao seu eleitor. Queria agradecer a oportunidade de fazer essa conversa tão, né, aliás, passou muito rápido, né? Para falar sobre justiça social, compromisso com a educação pública, pensar uma sociedade atenta aos direitos humanos, ambientalmente comprometida. E eu diria assim, são essas as nossas pautas, né? Sou o professor Adelino, candidato a deputado federal pelo PT, meu número é 1315, né? Tenho lutado pelos direitos de cidadania e peço o seu voto, né? Fortalecer tanto uma renovação do ponto de vista do Congresso, mas também a presença de um professor no Congresso. Eu acho que falta muito essa dimensão da representatividade de um homem negro, mas de um professor comprometido com a educação e com a cultura. Professor Adelino, muito obrigado pela sua participação e a você, telespectador que nos acompanhou. Até a semana que vem, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.